Essa tarde eu vou falar sobre o contentamento em Deus, diante das circunstâncias, né? A gente cantou Te louvarei, né? Não importam as circunstâncias. Então, assim, eu vou falar um pouco, né, sobre isso. O contentar-se em Deus em todas as circunstâncias. Espera aí. E aí o nosso texto base vai ser o texto de Filipenses 4, do versículo 11 ao 13. Eu vou estar lendo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, a gente vê, né? Para quem já leu sobre o apóstolo Paulo, né? Desde lá, antes da sua conversão, né? Que ele foi um perseguidor da igreja. E depois da sua conversão, ele foi usado, né, para a glória de Deus. Depois da sua conversão, ele sofreu muitas circunstâncias, né? E assim, boas, porém muitas ruins. Então, essa reflexão de hoje à tarde vai ser baseado na vida dele, né? Um pouquinho do caminhar dele como servo de Cristo, como pregador, né? Como apóstolo, tá? Irmãos, todo dia a gente tem um dia bom? Não. Né? A gente pode dizer com muita convicção de que nem todo dia é um dia bom, né? Mas Deus, ele continua sendo bom em todo o tempo, independente do que nós venhamos a passar durante o dia, né? Nem tudo é satisfação e nem todos os nossos sentimentos são maravilhosos, né? Nós temos ao longo do dia vários sentimentos, podemos dizer. Às vezes de felicidade, às vezes acontece alguma coisa, vem a tristeza. Então são partes do nosso dia a dia, né, como seres humanos, né, como homem, tá? Mas o que é o contentamento? O contentamento é ter uma mente satisfeita em qualquer situação. É encontrar uma satisfação intensa somente a Deus e nas suas provisões para você. É experimentar paz e confiança nele nos momentos de dificuldade. É desfrutar de modo consciente o fato de que Deus é bom, mesmo quando as nossas circunstâncias não são. Robert Jones. É uma citação desse teólogo. E mesmo, é o que eu falei, né? Mesmo que as nossas circunstâncias durante do nosso dia a dia não sejam boas, Deus, ele continua sendo bom. Tá? No texto de Filipenses, Paulo vai nos ensinar 3 lições. E aí eu vou começar a discorrer sobre elas. Primeira, seu contentamento não depende das suas circunstâncias. Né? O nosso contentamento em Deus não vai depender das circunstâncias que a gente vive. Né? Ou seja, Paulo ele quer nos ensinar sobre a alegria espiritual. Que a alegria espiritual ela não vai depender do que a gente passa, das circunstâncias, sendo elas boas ou ruins, tá? Dos acontecimentos da nossa vida. Lá em Filipenses 4:4, é uma ordem, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Não é uma opção, é uma ordem. Então, nós devemos nos alegrar no Senhor sempre, em todo momento. Tá? E quem melhor para nos ensinar sobre o contentamento em Deus, senão o apóstolo Paulo? Né? De tanto que ele sofreu. Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos dos problemas, digamos assim, né? Das dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou durante sua caminhada. Problemas financeiros, nós vimos no texto, né? No texto de Filipenses 4, ele vai discorrer.
Ele recorda dos períodos de fome e pobreza que ele passou. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 6, dos versículos, o versículo 6 e 9, 9 e 10, perdão, irmãos. 2 Coríntios 6, 9 e 10. Ele fala o seguinte: como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo, ele não tinha nada materialmente falando, mas ele tinha tudo espiritualmente falando, porque ele tinha Deus. E o contentamento dele, a gente vai ver que é em Deus. Nunca foi nas coisas ou nas circunstâncias. Tá? Ele teve também doenças físicas e ferimentos. Aí, são vários textos, lá em Gálatas 4, vai falar de uma doença grave que ele teve. 2 Coríntios 11, que ele foi chicoteado. Ele também sofreu náufrago, lá em 2 Coríntios 11. Mas eu vou pegar um texto muito conhecido, né, nosso, que é 2 Coríntios 12, que vai falar do espinho na carne. Né? O espinho na carne, eu vou ler para os irmãos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto é forte, né? Porque Paulo, por tudo que ele já havia passado, que ele estava passando, esse espinho na carne, a gente não sabe exatamente o que foi. Alguns falam que foi problema de visão, né? Outros falam outras coisas. Mas aqui diz que ele orou 3 vezes, né? É só um... Ele deve ter orado várias vezes para Deus. E Deus não tirou. Por quê? Onde estava o contentamento dele? Em Deus. E não no que ele estava vivendo. Tá? E aí, também tinha a questão de outra coisa, o celibato. Paulo optou, né? Optou não, né? Deus deu esse chamado a ele e ele não casou, né? O celibato, muitas vezes não, né, pastor? O senhor vai concordar comigo. Quem é solteiro e assim optou e entendeu que a vontade de Deus é para não casar, passa por tentações também. Não são só nós que somos casados. Mas o solteiro que optou por viver uma vida somente para Deus passa por tentações. E Paulo deve ter passado. São as lutas, né? Outra coisa, nós casados, nós temos o auxílio do nosso esposo, da nossa esposa. Nós temos com quem conversar. Nós temos o consolo quando a gente tem uma dificuldade. Paulo não tinha nada disso. Ele não tinha assim, o que nós temos, né? Da família, dos filhos, né? Da esposa. Tá? Lá em 1 Coríntios 7, eu não vou ler, tá, irmãos? Paulo ele achou o fato de se casar um estado, ele aceitou, né, preferível. Quando a gente lê lá 1 Coríntios 7, Paulo ele vai discorrer sobre, né, o casamento, as tentações, se for para passar tentação, então casa. Mas para ele preferiu não casar. Tá? Outra coisa, Paulo também sempre recordava dos pecados que ele cometeu antes de ser convertido. Ele era um perseguidor da igreja. Ele matou crentes. Né? Ele foi mau, ele foi blasfemo. Então, o que Paulo quer dizer com isso? Lá em 1 Coríntios 1, eu vou ler, do 12 ao 17, vai falar o seguinte.
Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém, Crispo, né, e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembre, batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Ai, irmãos, acho que não era esse texto, não. Mas a questão é aqui, irmãos. Ele questiona, né? Uns dizem que eu sou de Paulo, outro de Apolo e outros de Cristo. E Paulo, ele foi chamado para pregar, só que antes ele foi o quê? Ele foi um homem violento, um homem que odiava cristão, um homem que perseguiu a igreja. Então, os pecados de Paulo, por que ele lembra dos pecados passados? Né? Não, eu não nasci na igreja, né? Eu fui chamada por Deus ao longo da minha vida. E eu também tive pecados passados. Recordo, né? Não no sentido de, nossa, né, eu pequei, ficar me lamentando. Não, porque eu já fui perdoada por Deus, né? Quando Deus perdoa, né, através de Cristo, é de uma vez por todas. E então, assim, Paulo, ele quer trazer para nós, no sentido dele sempre lembrar nas citações, né, em Coríntios, em Filipenses, sobre o que ele foi e o que ele era, né, depois de convertido, é para lembrar que o que Cristo fez por nós, quem eu fui e quem eu sou hoje. Né? Então, independente do que ele vive, quando ele foi chamado como apóstolo, das circunstâncias, porque depois ele passou a ser perseguido, né? E a gente vai ver. Então, eu fui perdoado, mas isso é para lembrar do quê? Da graça, da misericórdia de Deus sobre a vida dele. Né? Outra coisa, ele teve problemas vocacionais. Ele sempre se preocupava com a saúde das igrejas e dos irmãos. A gente vê várias cartas, né? Ele sempre começa falando, irmãos, né? Chamando para Cristo, chamando atenção muitas vezes. Lá em 2 Coríntios 11, 28, 11, 28, ele fala assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, todas as igrejas e os cristãos, né? Gálatas 1 vai retratar o quê? O desvio da doutrina. Aí vai lá Paulo, exortar, chamar novamente os irmãos, né? Filipenses 4, versículo 2 e 3. A igreja está em conflito, então Paulo vai lá e chama atenção. Então, isso a gente vê a preocupação de Paulo. Outra coisa, dentro dos problemas vocacionais. No finalzinho da vida, assim, Paulo, a vocação dele, digamos assim, vamos chamar de desemprego, né? Porque estava estagnado, né? A pregação, assim, ele foi preso. Como que ele poderia ir? Ele escrevia as cartas e dizia, eu espero ter... Mas ele era preso. Então, sempre houve circunstâncias. Né? E para quem é vocacionado, o pastor pode falar, quando se atirar do púlpito, né, eu não sei nem mensurar. Né? Um pastor que é chamado e que é tirado do púlpito por alguma circunstância. Então, assim, Paulo tinha isso. Outro, oposição e perseguição dos que não eram crentes, dos ímpios. Né? Ele sofreu isso. Ele foi preso, foi ameaçado de morte, foi chicoteado. Em Atos 16, 25... Eu abri aqui.
Fala, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Em meio à prisão, à ameaça, Paulo estava lá orando. Estava lá louvando ao Senhor. Então, o contentamento dele nunca estava no que ele estava, nas circunstâncias que ele estava passando. Sempre estava em Deus. Né? Em 2 Coríntios 11, 23. 11, 2 Coríntios 11. Do 23 ao 26, fala o seguinte. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, açoites, sem medida, e em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em náufrago, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos. Então, a gente vê tudo o que Paulo passou, mas ele, em momento nenhum, questionou a Deus. Ele sempre se contentava em quem Deus era, e ele sabia que Deus estava com ele. Tá? A gente vê também, em vários textos, e eu não vou ler, irmãos, mas eu vou citar alguns, a rejeição por parte dos próprios crentes, dos irmãos, que rejeitavam a pregação de Paulo. Porque não concordavam, ou porque estava, ou Paulo, né, a igreja de Corinto. Ou igreja difícil, né, pastor? Os irmãos estavam pecando contra Deus. E Paulo exortava, muitos se voltaram contra ele. Então, assim, a gente vê em Filipenses 4, né, se a gente ler o texto inteiro, as igrejas abandonaram, né, o abandonaram. Ele foi abandonado pela igreja, exceto a de Filipos. A gente chama Filipenses a carta da alegria, né, pastor? Porque a igreja de Filipenses foi a única que não abandonou Paulo no momento. 2 Timóteo 1,15, ele foi abandonado pelos da Ásia. 2 Timóteo 4,10, Demas, que andava com ele, o abandonou. Atos 15:38, João Marcos o abandonou também. Mas Paulo sempre se contentou em Cristo. Lá em 2 Timóteo 4,17, fala o seguinte. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. Então, ele sempre reconhece que Deus o livra, que Deus é a força dele. O contentamento dele nunca estava literalmente na circunstância. Eu estou reafirmando isso, irmãos, porque a gente está vendo tudo o que Paulo passou. Então, a gente vê que, mesmo diante da pior circunstância, ele estava lá orando, louvando a Deus. Né? A gente faria isso se a gente estivesse preso? É uma reflexão. Né? Seria difícil, é uma situação muito complicada. Você ser preso por pregar a palavra. Você ser açoitado, né, chicoteado. Aí, agora, o segundo ponto. O contentamento vem de Deus e somente dele. Depois que a gente explanou a respeito das dificuldades, das circunstâncias de Paulo, como Paulo conseguiu o contentamento? Como que ele conseguiu se contentar somente em Deus? Vamos lá. A resposta é: somente de Deus e em Deus nós podemos nos contentar. Filipenses 4. Vamos voltar para o texto base lá, que é Filipenses 4. Vai falar o seguinte. Filipenses 4, 4 e 5.
Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O 7 e o 9. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que também aprendeste e recebestes e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o que Paulo fez primeiro? Primeiro, ele ora, né? Depois vem a paz de Deus. E agora o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A força de Deus. Não é de Paulo, é de Deus. Né? A gente não vê só isso, claro, né, na vida de Paulo. Na Bíblia inteira tem exemplos de homens que também passaram por muitas circunstâncias difíceis, mas que sempre se contentaram no Senhor. José, na prisão, ele contentava em quem? Ele sempre estava contente em quem? Em Deus. O Salmo 27, 46 também fala muito disso, né, do contentamento em Deus ser o nosso refúgio em meio às ameaças dos inimigos. Jó, que perdeu tudo, mas o contentamento dele sempre estava a Deus. Ele não blasfemou contra Deus, em momento nenhum. Abacuque 3, um texto muito conhecido. Né? A alegria do profeta em meio à crise. O contentamento dele estava em Deus. Hebreus 11, que vai falar dos heróis da fé. Quantos homens, né, são os heróis porque pela fé eles creram e continuaram sua caminhada se contentando em Deus e não nas circunstâncias que eles passaram, né? E, irmãos, o principal de todos, Cristo. Cristo foi o que mais sofreu. Ele foi abandonado pelo Pai. Quando ele fala, Senhor, por que me desamparaste? Para cumprir o quê? Um único propósito, de nos salvar, de nos dar a vida eterna. Né? Então, quando Paulo ele fala lá, em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, ele não está falando as coisas materiais. Porque muitos pregam sobre coisas materiais e usam esse texto para isso. Mas não é para isso. Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, o contentamento dele está em quem é Deus. E o que Deus fez, e o que Deus faz e o que Deus fará. Porque Deus não muda. As circunstâncias, elas mudam. Mas Deus, ele continua sendo bom. E ele prometeu que ele estaria até o fim. Então, Paulo, ele descansou em saber que Deus estava com ele. Ele confiou. Então, ele se contentou apenas em Deus. Né? A força, quando fala lá, tudo posso, é viver contente em tudo. Em tudo que Paulo viveu. Tá? O terceiro ponto e último, o contentamento ele deve ser aprendido. Não é uma coisa que vem quando a gente se converte, né, irmãos? Porque é difícil em meio, eu falo por mim, é difícil em meio a circunstâncias ruins, a gente conseguir olhar para Deus e falar, nossa, Senhor, obrigado, eu entendo o seu... Não, porque a gente não vai entender naquele momento o porquê que aconteceu aquilo de ruim. Né? E eu falo de circunstâncias ruins porque quando está tudo bem, está tudo bem. Então, ai, Deus, obrigado. Mas e quando está tudo ruim? Né? Então, o contentamento a gente aprende na nossa caminhada cristã. E Paulo, ele fala isso. A gente tem que aprender. Lá em Filipenses 4, 11 e 12, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em toda circunstância eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, Paulo ele fala que ele aprendeu a viver contente. Não é uma coisa que já vem com a conversão, é no caminhar com Deus, é no conhecer quem é Deus,
o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele fará na nossa vida, é conhecer a palavra, a vontade dEle, e caminhar crendo e confiando de que tudo que Ele faz é para a honra e glória dEle em primeiro lugar, mas também para o nosso crescimento espiritual. Então, Paulo ele diz que ele aprendeu a estar contente. E é na nossa caminhada que a gente vai aprender com as circunstâncias, né? Estar contente em toda e qualquer circunstância. Tá? Os irmãos conhecem, né? Eu vou citar só o hino. Eu vou abrir o hino. O hino 108. Se paz a mais doce me deres gozar, se dores mais forte sentir. Se a gente lê o hino, que desastre. Quem conhece a história sabe que ele perdeu as 4 filhas. Só restou ele e a mulher. Né? Ele perdeu tudo que ele tinha, o autor do hino. E, mesmo assim, ele escreveu esse hino. Né? Então, assim, eu vou destacar só algumas partes. Né? Quando ele fala... Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações. Ó, certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Irmãos, independente das circunstâncias, o nosso contentamento deve estar em Deus. Porque a nossa vida ela é passageira aqui. E Jesus ele falou que aqui a gente vai ter aflição, mas ele venceu o mundo por cada um de nós, para que nós tenhamos a vida eterna. E quando Paulo fala também, que o morrer é lucro para o crente, porque nós vamos estar num lugar melhor com o nosso Deus, com o nosso Salvador, tá? Eu vou ler, por último, os passos para que a gente aprenda assim, o contentamento. Lá em Filipenses, volta lá no texto de Filipenses 4, só para terminar. O versículo 6 e 7... Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oração. Paulo, ele orava. A gente tem que... Segunda, a gente tem que pensar em coisas piedosas. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo se ocupava do que ele aprendeu, do que ele pregava, ele se ocupava. E a última, obedecer à verdade de Deus. O versículo 9. O que também aprendestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, orar, pensar em coisas piedosas e obedecer à verdade de Deus. Esses são os passos para que nós aprendamos a nos contentar somente no Senhor. E para terminar, eu vou fazer uma citação de Jerry Bridges. Acho que é isso que fala. Primeiro, devemos aprender a viver pelo reconhecimento de que, seja qual for a nossa situação na vida, ela é muito melhor do que merecemos. Na realidade, merecemos o juízo eterno de Deus.
Alguém disse: qualquer coisa deste lado do inferno é pura graça. Esta afirmativa é verdadeira e devemos aceitá-la e ajustar a nossa atitude de acordo com ela. Crescer no conhecimento de Deus e suas promessas e entrar aí também, irmãos, o apoio. A gente tem que saber como cristãos, né, e fazer parte da igreja que nós não estamos sozinhos. Na dificuldade, irmãos, procurem o pastor, presbítero, um irmão em quem você confie para ajudar, né? Paulo, ele foi abandonado várias vezes, mas ele tinha Deus. E para ele isso bastava. Isso era o suficiente para Paulo. Tá? Então, eu quero deixar essa mensagem para os irmãos sobre o contentamento somente em Deus. Porque a nossa força não vem de nós, vem somente de Deus. Então, que a gente esteja contente, como a gente cantou, né? Te louvarei. Pode falar, irmãos. Em qualquer circunstância, né? Independente das circunstâncias. Te louvarei. Tá? Que Deus abençoe os irmãos.